Neste vídeo, eu explico as ideias fundamentais da filosofia da existência e sua abordagem sobre o tema da morte. Você vai entender como os filósofos pensam sobre a morte e como ela se relaciona com a vida. A filosofia da existência é uma corrente filosófica que se ocupa dos temas da vida, liberdade e medo. Ela questiona como o ser humano vive em um mundo frequentemente sem sentido. Os filósofos da existência se interessam em como o ser humano entende e molda sua própria existência. Eles enfatizam a liberdade do indivíduo para se determinar. Na filosofia da existência, a morte desempenha um papel central porque marca o fim da vida. A morte é vista como algo que está reservado a cada ser humano e que molda a existência. Os filósofos se perguntam como a morte influencia a vida e como o ser humano a percebe. A morte leva a uma reflexão sobre a própria finitude e as próprias decisões. O filósofo alemão Martin Heidegger se dedicou intensamente ao tema da morte. Para Heidegger, a morte é o inevitável que acompanha o ser humano constantemente. Ele acreditava que o ser humano pode viver de forma mais autêntica ao tomar consciência da morte. A morte, para Heidegger, é uma parte importante da existência e ajuda a compreender a própria vida. Jean-Paul Sartre, outro importante representante da filosofia da existência, via a morte como uma fronteira para a liberdade do ser humano. Ele enfatizava que o ser humano assume a responsabilidade pela sua vida porque sabe que a morte pode ocorrer a qualquer momento. Sartre acreditava que a confrontação com a morte obriga o ser humano a tomar decisões. Para Sartre, a morte é uma espécie de divisão que dá sentido à vida. Na filosofia da existência, a morte também é vista como uma forma de liberdade. Isso porque a morte revela ao ser humano a limitação de sua vida e o desafia a aproveitá-la ao máximo. Alguns filósofos, como Sartre, argumentam que a morte dá valor à vida. Sem a morte, não haveria urgência para tomar decisões e moldar ativamente a existência. Um tema central na filosofia da existência é o medo da morte. Muitos filósofos observam que a morte gera medo e limita a liberdade do ser humano. Esse medo pode paralisar o ser humano ou fazer com que ele não viva realmente sua vida. A filosofia da existência propõe que enfrentemos esse medo e aceitemos a morte como parte da existência. Na filosofia da existência, frequentemente se questiona como a morte se relaciona com o sentido da vida. Alguns filósofos acreditam que a morte nos ajuda a encontrar esse sentido. A morte nos lembra que a vida é finita e que devemos aproveitar nosso tempo de forma significativa. A morte, portanto, não é apenas um fim, mas também um impulso para refletir sobre nosso caminho na vida. Muitos filósofos da existência enfatizam a importância de viver no aqui e agora. A morte nos ensina que só temos realmente o presente e que devemos vivê-lo de forma consciente. Ao tomarmos consciência da morte, podemos valorizar mais a vida. Trata-se de aproveitar a liberdade para viver de forma autêntica a cada momento. Por fim, pode-se dizer que, na filosofia da existência, a morte é vista como uma parte inevitável da experiência humana. A morte não é apenas um fim biológico, mas também um tema filosófico que molda a vida. Refletir sobre a morte pode ajudar a viver a vida de forma mais clara e consciente. A morte obriga o ser humano a se confrontar com sua própria existência.